Onde vai dar esse namoro? Então diz aí. Pô, me amarrava nesse forrozinho. Como eu tô aqui em Recife, tô doido pra ir num forró. O problema é minha mulher, né? Se ela descobrir, não vai dar certo essa parada, não é verdade? Então vamos deixar quieto? Vamos continuar trabalhando aqui no Eu Vou Passar? Depois pegar o avião e voltar pro Rio? Acho que é melhor, né? E aí, o que você me diz? Deixa quieto. Olha na telinha, vamos lá, vamos trabalhar. Vou falar agora sobre a derivação regressiva, também chamada de regressão. A derivação regressiva é muito fácil. A derivação regressiva é o seguinte. Quando você tem um substantivo abstrato indicando ação, que deriva de um verbo que indica ação, note que há perda de elementos. O AR some. Percebe? Percebe que tanto a vogal temática A quanto a desinência de infinitivo R somem? E aí eu coloco uma vogal temática nominal para formar um nome, para formar um substantivo. Note que nessa perda de elementos, o vocábulo fica menor. Resgatar, resgate. Percebeu que resgate tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 fonemas. E resgatar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fonemas. Então a palavra regride, ela diminui do ponto de vista fonético. Ou seja, resumindo, vamos lá. A palavra que sofreu derivação regressiva é aquela que é um substantivo abstrato, indicando ação, que vem de um verbo que indica ação. Nessa passagem de verbo para substantivo, o que ocorre? A vogal temática do verbo cai, a desinência de infinitivo cai, e aí entra uma vogal temática nominal para formar um nome, para formar um substantivo. Beleza? Show de bola. O mesmo ocorre em avançar e avanço. Avanço é um substantivo abstrato que indica ação, que deriva do verbo avançar. Note que houve perda de elementos e houve o acréscimo de uma vogal temática nominal. Beleza? Tranquilo? Olha para mim rapidinho, se liga só. Infelizmente, alguns professores ensinam que a derivação regressiva é quando há uma diminuição no número de letras. Não é uma diminuição no número de letras, coisíssima nenhuma. É uma diminuição no número de fonemas. Quer ver um exemplo? Embarcar, embarque. Embarque é um substantivo abstrato que sofreu derivação regressiva do verbo que indica ação é embarcar. Só que o número de letras é o mesmo. Vamos lá. E-M-B-A-R-C-A-R. 8 letras. Agora, embarque. E-M-B-A-R-Q-U-E. 8 letras. Então não é uma redução de número de letras. É uma redução no número de fonemas. Embarcar tem um fonema, em, é um dígrafo nasal, B-A-R-C-A-R, 7 fonemas. E embarque tem em, um fonema, dígrafo nasal, B-A-R-Q-U, Q-U é um dígrafo consonantal, conta como um fonema só, e o E, de embarque, né? Embarque. Então eu tenho 6 fonemas. É uma redução no número de fonemas. Derivação regressiva é isso. É quando um verbo se transforma, vamos dizer assim, num substantivo abstrato indicando ação. Nessa passagem, há uma redução no número de fonemas. A perda de elementos verbais e um acréscimo de uma vogal temática nominal. Tudo bem? Fechou, é isso. Não confunda. Quer ver? Vou te dar um exemplo aqui. Telefonar, telefone. Telefone é um substantivo? É. Telefonar é um verbo? É. Telefonar é indicação? Sim. Telefone é indicação? Não é um substantivo abstrato.
Telefone é um substantivo concreto, beleza? Substantivo concreto, telefone, não é abstrato. Pô. Dá para pegar, é concreto, não é isso? Tia Teté que ensinava assim, né? A gente vai ver em substantivo concreto que a banda não toca bem assim, não. Mas enfim, o telefone é um substantivo concreto, não é abstrato. Então não sofreu derivação regressiva. Na verdade, o processo aí entre telefonar e telefone é inverso. Eu tenho telefone, palavra primitiva, aí eu acrescentei o sufixo formador de verbo AR e formei o verbo telefonar. Então é o contrário, telefone é a palavra primitiva, telefonar é a palavra derivada. E não o contrário, beleza? Tranquilo? Cuidado. Para o substantivo ter sofrido derivação regressiva, tem que ser abstrato, indicação. Olha na telinha, vamos lá. Derivação imprópria ou conversão. Por que a derivação imprópria é chamada de conversão também? Porque há uma conversão do ponto de vista morfológico. Ou seja, dependendo do contexto, a palavra vai mudar de classe gramatical ou vai mudar de classificação morfológica. Por exemplo, homem sério. Sério é um adjetivo, caracteriza homem. Fala sério. Sério é um advérbio, que caracteriza o verbo falar. Observe que a mesma palavra não mudou de forma, é a mesma palavra. Ó. O que mudou foi a classe gramatical. Então, dependendo do contexto, quando a palavra muda de classe gramatical, ela sofreu derivação imprópria. Tá certo? Outro exemplo. Que surpresa! Surpresa aqui é um substantivo. Agora, festa surpresa. Surpresa aqui é um adjetivo, porque está caracterizando o substantivo festa. Então, quando uma palavra muda de classe gramatical, eu digo que ela sofreu derivação imprópria. Na verdade, não é quando ela muda de classe gramatical. É quando ela muda de classificação morfológica. Quer ver? Ó? Se liga nesse outro exemplo. Há contra-reformas e pró-reformas. Contra-reformas, esse contra é um prefixo. Pró-reformas, esse pró é um prefixo. Agora, observe esta frase. Há muitos prós e contras. Agora, prós e contras deixaram de ser prefixo. Prefixo não é classe gramatical. E passaram a ser substantivos. Então, quando um elemento, um vocábulo, mudar de classificação morfológica, deixar de ser prefixo, nesse caso, né? E passar a ser substantivo, quando mudar de classificação morfológica, eu vou dizer que ocorreu derivação imprópria ou conversão. Tudo bem? Tranquilo? Olha para mim rapidinho. Eu não vou escrever isso porque o que eu vou te dizer é muito raro em prova de concurso. Eu só vi até hoje em prova militar. De qualquer maneira, não custa falar, né? Vai que, né, a gente nunca sabe. Existem outros tipos de derivação imprópria, além dessas mudanças que a gente viu aqui, né? De classe gramatical, de classificação morfológica. Vou te dar um exemplo. Quando um substantivo próprio se torna substantivo comum, ou quando um substantivo comum se torna substantivo próprio, a gente diz que ocorreu derivação imprópria. Por exemplo, o meu sobrenome é Pestana. Só que Pestana é um substantivo comum. Pestana é isso aqui, ó, cílios. Isso é pestana. Fico bonito sem óculos? Só não enxergo nada, mas vamos lá. 2 graus de miopia. Se bem que é meio fraco, né? Minha mulher tem 7 graus de miopia, vai fazer a cirurgia daqui a pouco. Coitada, né? Cegona, né? Tem que usar lente de contato. Eu não consigo usar lente de contato. Por que eu tô falando isso, hein? Voltando à aula. Maluquice, tô doidão aqui de orégano. Vamos lá. Se liga só. O que eu tava falando? Ah, tá. Substantivo comum para próprio, para comum, derivação imprópria, né? Então, ó, pestana é um substantivo comum.
Beleza? Cílios, pestana, substantivo comum. Só que, quando esse nome, esse substantivo comum, se tornou meu, se tornou minha propriedade, ele virou um substantivo próprio de minha pessoa. Então, se ele virou um substantivo próprio, e eu vou passar a escrever com letra maiúscula, né? Porque substantivo próprio é escrito com letra maiúscula, de acordo com as regras convencionadas da ortografia. Se houve uma passagem do substantivo comum para próprio, eu vou dizer que houve derivação imprópria. É a mesma coisa, cara. Por exemplo, Machado de Assis. É um Machado de Assis? Não, pô. Machado, substantivo comum, se tornou substantivo próprio, quando virou o nome do cara. Machado de Assis. Beleza? Isso também é derivação imprópria, quando passa de substantivo comum para substantivo próprio. E o contrário também é verdadeiro. Quando você diz assim, pegaram o cara para Judas, pegaram o cara para Judas, ou você é um Judas. Judas é um substantivo próprio, né? O camarada lá que traiu Cristo por 30 moedas de prata, depois se enforcou porque viu que tinha feito M, né? Muito bem. Então, Judas, letra maiúscula, substantivo próprio. E quando a gente diz, você é um Judas, Judas aí virou substantivo comum. Derivação imprópria, porque houve essa mudança aí. Beleza? Tranquilo? Vou parar por aqui, senão eu vou ficar falando sobre isso e não cai em prova, que cai em prova normalmente é mudança de classe gramatical. Tá certo? Vamos que vamos, continuando. Composição. Este é um outro processo de formação que, junto com derivação, também cai bastante em prova. Agora, o que cai mais é a derivação mesmo. Todas as derivações caem bastante. Composição, vamos lá. A composição é a união de radicais. Existem dois tipos de composição. Composição por justaposição e composição por aglutinação. Raciocina comigo. Quando você diz que um substantivo é composto, adivinha por que ele é composto? Porque ele sofreu o processo de composição. Ou seja, união de radicais. Tudo bem? Vamos lá. Quinta-feira. Eu tenho dois radicais, um ao lado do outro, ligado por hífen. Não há perda de elementos e por isso eu vou dizer que ocorre composição por justaposição. Então, na composição por justaposição, não há perda de elementos. 19. Eu tenho 10 mais 9. E esse é apenas uma vogal de ligação. 19. Ué, Pestana, mas esse é aí mudou o radical. Mudou não. O radical continua 10, o radical continua 9. Eu tenho dois radicais, um ao lado da outro, e não houve perda de elementos nos radicais. Não aconteceu nada com os radicais. Houve um acréscimo. Eu falei, não há perda. Girassol. Eu tenho gira mais sol. Esse S é apenas uma consoante de ligação para poder tornar a pronúncia possível, né? Porque senão seria girasol. Mas o certo, girassol, porque é gira mais sol. Não há perda de elementos, composição por justaposição. Agronegócio. Eu tenho radical agro mais negócio. Se eu tenho dois radicais e não há perda de elementos, eu digo que houve composição por justaposição. É apenas um radical ao lado do outro, ligado ou não por hífen. Agora, se uma palavra composta for ligada por hífen, bizu, hein? Ela sempre será composta por justaposição. Sempre. Por exemplo, caixa d'água, pau d'alho e por aí vai. Observe que eu tenho dois radicais, caixa e água. Esses radicais são ligados por hífen. Portanto, composição por justaposição. Aí tu me pergunta assim, pô, Pestana, mas esse apóstrofo aí não está eliminando o E de caixa de água? E aí, se há perda de elemento, não pode ser justaposição. Parceiro, não há perda de elementos nos radicais.
Eu tenho dois radicais, caixa e água. Houve perda de elementos em caixa? Não. Houve perda de elementos em água? Não. Se não houve perda de elementos nos radicais, composição por justaposição. O D aí é apenas uma preposição, não é uma palavra que tem radical. É apenas um elemento de ligação, o D. Tá certo? Beleza? Radical, palavra tem que ter radical. D não tem radical, pô. Então não é palavra, é vocábulo. Tá certo? Não viaja. Só tem dois radicais, caixa e água. O D é apenas um elemento de ligação. Se não houve perda de elementos nos radicais caixa e água, então, composição por justaposição. Desculpa, vamos lá. Composição por aglutinação. Vinagre, aguardente, planalto, boquiaberto. Vinagre é a junção de vinho mais acre. Aguardente é a junção de água mais ardente. Planalto é a junção de plano mais alto. Boquiaberto é a junção de boca mais aberta. Beleza? O que aconteceu com o vinho? Perdeu elementos. O que aconteceu com o acre? Houve uma alteração aqui do C para o G, né? Virando vinagre. Aguardente. Houve perda do A. Seja esse ou seja esse aqui. Houve perda de elemento. Planalto. Houve perda no O aqui do plano, né? Boquiaberto. Houve uma mudança aqui. Boca, boque e aberta. Por se referir a um ser do sexo masculino, ele ficou boquiaberto. Houve também uma mudança aqui no elemento, no que diz respeito à concordância. O fato é, houve perda de elementos na junção de palavras. É como se elas tivessem uma vindo do lado, outra da outra, e elas se chocaram. Nesse choque houve perda de elementos e elas formaram uma palavra só na língua portuguesa. Composta, obviamente, porque tem mais de um radical. Mas houve perda de elementos. É que nem petróleo, pedra mais óleo, petróleo. Houve perda de elementos na junção desses radicais, ok? Show? Vamos que vamos! Vamos para terminar, hein? Vamos lá. Que eu quero fazer aqui uma questãozinha. Ó, questão. Vamos lá, coloquei duas questões para provar aquele lance do derivação prefixal, sufixal, Béchar e companhia. Vamos lá. Onomatopeia. Ou onomatopeização. É o processo de formação de palavras em que as palavras imitam sons de animais. Tic-tac, bem-te-vi. Tic-tac é o som do relógio, bem-te-vi é o som do pássaro. Isso eu falei até em outra aula, em figuras de linguagem. Bum! Bum é um barulho de uma explosão ou de um choque, alguma coisa assim. Assim como pou, né? Barulho de um soco, pou. Miar, latir, zumbi, cacarejar, coachar, enfim. Quaisquer verbos que imitam vozes dos animais, eu tenho onomatopeia. Miau, miau, miau. Miar. Zumbi. Percebe? Então as palavras surgiram a partir de sons produzidos por animais, coisas, etc e tal. Tem vários outros, né? Reco-reco, ping-pong e por aí vai. Vamos lá. Abreviação. Abreviação é quando uma palavra tem seus elementos cortados até um determinado ponto que quando você pronuncia a palavra, você ainda sabe do que se trata. Por exemplo, moto, eu sei que é uma motocicleta. Pneu, eu sei que é um pneumático. Engraçado, né? Algumas palavras são conhecidas mais como na sua forma abreviada do que na sua forma original, né? Você sabia que pneu vinha de pneumático? Quilo vem de quilograma. Pornô, pornográfico, pornografia. Nando, de Fernanda. Peixe, de pestana. Então, a palavra abreviada é aquela palavra que se torna breve,
que ela é abreviada, ou seja, que ela é cortada até um determinado ponto, que dá para você pronunciar a palavra e ficar sabendo e deixar claro qual palavra ela está se referindo. Beleza? Tranquilo? Vou te dar um outro exemplo aqui. Metrô seria metroviário. Pólio seria poliomielite. Otorrinolaringologista. Como é que a gente fala? Eu fui ao otorrino. Então a gente abrevia as palavras para tornar a fala mais dinâmica, mais rápida, mais breve. Na internet a gente faz isso o tempo todo. O tempo todo. Além de outras criações que a internet nos permite. Beleza? Show de bola. Sigla. A sigla é a união das iniciais de uma expressão. Então, o FRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. FGV, Fundação Getúlio Vargas. ESAF, Escola de Administração Fazendária. Acho que é isso. Eu tinha que saber, né? Mas enfim. EVP, Eu Vou Passar. E por aí vai. Observe que em ESAF, eu coloquei barra ESAF com letra minúscula. Sabe por quê? Porque os gramáticos dizem que quando você consegue formar uma sigla com 4 letras e essa sigla pode ser pronunciada como uma palavra, você pode colocar a partir da segunda minúscula. Só que essa questão das siglas é um pouco complicada, porque não há muito critério para o uso de determinadas siglas. Tanto que tem algumas bancas militares, algumas escolas militares, cujas siglas são assim, quer ver? Por exemplo, SPSEX. Olha aí, a segunda letra minúscula é a última minúscula e as outras maiúsculas. Por quê? Sei lá, porque Deus quis. Não há um critério muito formal para as siglas. Há alguns critérios, mas não é algo fechado, não é algo totalmente perfeito. SPSEX seria Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Beleza? Enfim, chance de cair sigla na prova também é pequena, mas não custa comentar. Hibridismo. Hibridismo é algo que a chance de cair em prova, cara, é muito, muito pequena, mas muita coisa mesmo. Porque você teria que saber a origem de todos os radicais. Quando é que o radical é grego, latino, africano, francês, alemão? Pô, cara, é complicado, né? Você saber a origem de todos os radicais. É quase impossível, não é impossível, cara. São muitos radicais. Como é que você vai saber a origem de todos? Negócio complicado. O hibridismo, portanto, é o quê? A gente diz que uma palavra é híbrida quando ela tem mais de um morfema de línguas diferentes. Por exemplo, alto desculpa. Alto, grego, móvel, latim. Tele, grego, visão, latim. Então eu tenho grego mais latim formando um vocábulo composto. Sambódromo, samba, africano, dromo, grego. Burocracia, burô, birô, seria francês, cracia, grego. Enfim, a gente conhece algumas palavras, mas todas, pô, complicado, né? Doideira. Então não vai naquela vibe de, meu Deus do céu, tem que decorar todos os radicais e suas origens. Não, isso é loucura. Não faça isso, até porque a chance de cair na prova é 0,0001% infinito de hibridismo. Pode cair? Pode, mas é muito raro. Vamos lá, neologismo. Neologismo é uma nova palavra, é uma palavra inventada. É o estudo das novas palavras, palavras inventadas. Por exemplo, djavanear. Tem uma música, né, do Caetano, Caetanear, djavanear. Então eu tenho djavan mais o sufixo ear e formei a palavra djavanear. É uma palavra inventada, que não tem no dicionário. Tipo bombado. Fulano tá bombado. O que é isso, bombado? Tomou bomba, tomou anabolizante, tá bombado. Então eu tenho aqui um sufixo, a partir de bombar, bombado, formei uma palavra nova, uma palavra inventada. É que nem trollar, né? Coisa da internet, de troll. E aí troll mais o sufixo ar, trollar.
E aí formei uma nova palavra, inventei uma palavra. Então o neologismo, olha para mim rapidinho. O neologismo é uma palavra inventada. A palavra que seja um neologismo é uma palavra inventada, é uma palavra que você criou que não tem dicionário. Existem várias palavras. Por exemplo, prostituta, galinha e piranha. Ela é uma proxigaliranha. Pô, horrível, né? Mas é um exemplo de neologismo. Você pode juntar tudo com tudo. Sei lá, deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Isso aqui é um lápis. Tudo bem que ele está sem ponta, né? Isso aqui é uma caneta. Vamos misturar lápis com caneta? Vamos inventar a palavra? Lapineta. Pronto. O canelápis. Pronto, fechou. Acabei de inventar uma palavra. Inventei aqui, neologismo. Tá claro isso? Show de bola? É isso aí. Agora é a hora da verdade. Questõezinhas? Pra nós. Sopa pra nós. Se liga só. Vai. Olha na telinha. Banca IBFC CEPLAG MG Técnico 2013. Se liga só. Considere as afirmações abaixo. O verbo caetanear foi derivado do substantivo. Que substantivo? Caetano, né? Então eu tenho Caetano, substantivo, mais ear, sufixo, formei o verbo caetanear. Então afirmação 1, correta. Beleza? 2. O adjetivo irremediável foi formado por prefixação. O adjetivo irremediável foi formado por prefixação. Olha aí, eu tenho mediar, não é isso? Que, junto com o prefixo re, formou remediar. E aí eu tenho o sufixo vel, que formou remediável, e eu tenho o prefixo i, esse R aqui é só uma consoante de ligação, esse i aqui é um prefixo de negação, de contrariedade, oposição, irremediável, aquilo que não pode ser remediado. Então, não seria um caso em que eu deveria dizer que irremediável sofreu derivação prefixal e sufixal, de acordo com a visão tradicional? Afinal de contas, pensa comigo. Mediar, remediar, remediável e irremediável. Tira o i. Existe a palavra remediável? Sim. Tira o vel. Existe a palavra irremedia? Não. Não existe esse vocábulo no dicionário. O fato é, dá para tirar pelo menos um, dois afixos, ou o prefixo ou o sufixo, e sobrar uma palavra? Dá. Se eu tirar o prefixo i, vai sobrar a palavra remediável. Então, Pestana, derivação prefixal e sufixal, é que nem infelizmente, é que nem infelicidade, é que nem desagregação, como você falou nas aulas passadas. É, meu nobre, mas eu falei também que existe o ponto de vista do Bechara. E aí, como é que o Bechara analisa irremediável? Ele analisa assim, ó. Remediar, vou pegar até do remediar, ó. Remediar mais vel, remediável. E aí, por último, qual foi o último elemento que entrou? Foi o prefixo i. Mais remediável, o que que deu? Irremediável. Então, o último elemento que entrou foi o prefixo. Então, sofreu derivação prefixal ou prefixação, que é a mesma coisa? Com certeza. Portanto, gabarito, letra C. Pô, Pestana, mas essa questão é polêmica, concorda comigo? Eu não poderia dizer, por exemplo, que o gabarito é a letra A, somente um, e a letra C estaria correta. Porque eu poderia dizer que a derivação prefixal e sufixal é verdade. Você poderia até entrar com recurso. No entanto, existe a análise do senhor Bechara, o maior gramático existente, vivo, que é o mais importante, né? Vivo da língua portuguesa.
E ele diz que irremediável sofre derivação prefixal, como a análise que eu fiz aqui em cima. Beleza? Na tela. Tranquilidade? Então o cara ignorou a análise tradicional de derivação prefixal e sufixal e ficou com a visão do Bechara, dizendo que sofreu prefixação ou derivação prefixal. Doideira, né? Cuidado, hein? Porque ambas as análises são corretas. Tanto a visão tradicional, derivação prefixal e sufixal, quanto a visão do Bechara, apenas derivação prefixal. As duas análises são corretas. E a banca trabalhou com a análise do Bechara, portanto, gabarito letra C. Esse é o gabarito oficial e a questão não foi anulada e nem será. Beleza? Porque a análise do Bechara também está correta. Esse papo de que só existe uma verdade, uma análise correta na língua portuguesa, isso é conversa fiada, hein? Existem algumas análises corretas e a banca pode escolher a que ela quiser. Tudo bem que seria bom que ela não polemizasse, mas a gente já sabe que ela polemiza, portanto a gente deve conhecer as visões plurais dos gramáticos. Agora, observe essa questão que eu coloquei aqui, da FCC. Só que eu só encontrei de 2011, para poder ilustrar o lance da derivação prefixal e sufixal. FCC, DPR, Rio Grande do Sul, Defensor 2011. Das palavras a seguir, a única formada por derivação prefixal e sufixal é... Agora note que a FCC trabalhou com a visão tradicional e não com a visão do Bechara. Vamos analisar? Destinação. Eu tenho destino mais o sufixo são, esse A é uma vogal temática, derivação sufixal. Destino mais são, destinação. Desocupação. Eu tenho ocupar mais são, ocupação. Mais desocupação. Se eu tirar o prefixo des, vai ficar como? Ocupação. Existe essa palavra na língua? Sim. Então, se dá para retirar pelo menos um dos elementos, derivação prefixal e sufixal. Lembra disso? Pronto. Esse é o gabarito, visão tradicional da banca FCC. Analisando as outras palavras. Criminológico. Eu tenho crime, não é isso? Ou criminal, ou criminoso, mais lógico. Eu teria aqui dois radicais, então, né? É isso? Crime mais log, de crime e de lógica, de logos. Enfim, se eu tenho dois radicais, criminológico, princípio não há perda de elementos, composição por justa posição. Deixa eu colocar aqui, né? Derivação prefixal e sufixal, só para ser bem redundante. Letra D, carcereiro. Eu tenho cárcere mais eiro, derivação sufixal, cárcere mais eiro, carcereiro. Preventivamente, preventivo mais mente, eu tenho sufixo, derivação sufixal, preventivamente. Portanto, olha para mim rapidinho, se liga só para fechar, eu sei que eu já extrapolei o tempo. Eu mostrei com essas duas questões que uma banca pode trabalhar a visão do Bechara e outra banca pode trabalhar a visão tradicional. E a gente deve estar atento a isso. Beleza? Bom, estou mais tranquilo, posso dormir em paz, feliz e saber que você sabe que existem duas visões e que elas podem cair em prova. Beleza? Aula que vem a gente vai falar sobre classes gramaticais. Vamos lá, hein? Fui!